Bom, o se é uma hipótese muito interessante. Quem nunca, em algum momento do dia, nem diria da vida, do dia, não pensou, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se fulano, enfim, o se, ele é muito interessante. Só que nós podemos até fazer projeções com base no se, mas devemos abandoná-las rapidamente, porque elas podem ser bastante enganosas. Não é porque eu tenho uma série de fatores que indicam uma coisa, quer dizer que essa coisa vá se realizar. Podem acontecer no futuro coisas que vão mudar completamente o cenário. Então esse vídeo é um vídeo do si, né? Mas é mais para até mesmo para analisar o cenário atual e a extrema direita atual aqui no Brasil. Então, eu pego essa figura do Enéas Carneiro, que o bolsonarismo se apropriou da imagem do Enéas, o elogiam, o citam como exemplo, mas eu me pergunto, será que se o Enéas Carneiro estivesse vivo, ele seria bolsonarista? Bom, vamos ver então quais eram as ideias que o Enéas Carneiro defendia. Basicamente, como eu disse, ambos, tanto o Bolsonaro quanto o Enéas Carneiro, são políticos de extrema-direita. O Enéas era, porque já morreu, e o Bolsonaro é de extrema-direita. Porém, são extremas-direitas com algumas diferenças, e diferenças bem importantes. Primeiro que o Enéas, ele era um intelectual. Ele lia muito, foi médico formado, cardiologista, escreveu livros. Inclusive, ele lia não só autores que corroboravam, que reforçavam o que ele acreditava, mas também lia autores de outros campos ideológicos. Ele leu Marx, leu Engels. Então, ele era um conhecedor também de autores de esquerda. Ele lia, basicamente, todos os espectros políticos. E isso é básico para alguém que quer ficar sendo Zé Palestrinha. Você tem que entender também sobre o que você está criticando. E o que é mais normal seja na esquerda, mas principalmente nas pessoas de direita, é criticar o que elas nem conhecem. Porque elas nunca leram, nunca se deram o trabalho nem de ouvir um podcast, assistir um vídeo para entender melhor o conceito. Então, o Enéas Carneiro ele era intelectual. Sempre teve um excelente desempenho enquanto estudante, como eu disse, também produziu obras. Então, pelo menos nesse quesito, ele já se diferencia muito do Jair Bolsonaro e de grande parte da extrema-direita. Grande parte não, de toda a extrema-direita brasileira hoje. Outro ponto também que diferencia muito o Enéas Carneiro do Bolsonaro e dos seus apoiadores hoje é que o Enéas Carneiro era um nacionalista. Ele defendia fortemente a soberania nacional. Ele não era o tipo da pessoa que defendia, por exemplo, privatização de empresas públicas. Muito pelo contrário, ele defendia o fortalecimento do Estado, que as empresas públicas que já existiam continuassem funcionando e funcionando de forma adequada e que em outros setores houvesse uma participação maior do Estado. O Enéas, por exemplo, criticou fortemente as privatizações realizadas pelo Fernando Henrique Cardoso ao longo dos anos 90. Né? Outro ponto também que ele criticava o governo de Fernando Henrique é o fato de que ele acreditava, e eu não discordo nele nesse quesito, que o Brasil, para ter uma maior autonomia no cenário internacional, tinha que ter bomba atômica. E o Fernando Henrique que ratificou a participação do Brasil no Tratado de Não Proliferação Nuclear, impedindo que o Brasil desenvolva qualquer tipo de armamento nuclear. E como nós sabemos, Bolsonaro e os seus aliados não são de ler muito, não são também lá muito inteligentes, não quer dizer que são burros, como muita gente gosta de dizer, burros não chegam onde eles chegaram, não são nacionalistas, já que eles defendem privatização de tudo praticamente, a não ser, né, de onde tem mamata para eles. Aí não, aí Estado forte, Estado intervencionista. E também não são, não defendem de fato a autonomia brasileira. São um bando de entreguistas. O Bolsonaro em 2018 bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. O governo Bolsonaro fechou acordo para ceder a base espacial brasileira lá no Maranhão para o governo dos Estados Unidos, além de que já oferece até a Amazônia para o governo dos Estados Unidos, entre outras facilidades que ele coloca para que estadunidenses mandem aqui no Brasil. Um outro ponto também que diferencia aí o Enéas Carneiro do Bolsonaro é que o Enéas, apesar de ser conservador nos costumes, né, ele se colocava, de certa forma, contra a homossexualidade, de forma tímida, mas se colocava, também se colocava contra o aborto, mas ele, pelo menos, achava que isso deveria ser decidido pela maioria da população. Ele também propunha, por exemplo,
que a pena de morte, que ele era a favor, deveria passar por consulta pública. Não que ele próprio e seus aliados definissem isso. Isso também é interessante. Ele era contra a guerra do Afeganistão, a primeira guerra do Afeganistão, lá de 2001, porque ele achava que isso era um exemplo de imperialismo. Ou seja, essa posição do Enéas contra a guerra do Afeganistão, contra a invasão dos Estados Unidos ao território afegão, mostra mais uma vez que ele era uma pessoa que defendia a autonomia, não só a autonomia dos brasileiros, mas a autonomia dos povos em geral. Ele era contra o imperialismo, seja da antiga União Soviética, mas também contra o imperialismo dos Estados Unidos. E ele admirava o Getúlio Vargas. Algo que hoje está ausente entre os bolsonaristas. Pelo contrário, eles costumam criticar o Getúlio Vargas justamente nas coisas que ele foi bom. Nas torturas que ele praticou contra adversários políticos, ter deportado a Olga Benário para a Alemanha nazista, isso aí eu não vejo bolsonarista criticar o Getúlio Vargas. Agora, as indústrias que o Getúlio Vargas incentivou a sua criação e as que ele próprio criou, como a Companhia Siderúrgica Nacional, as empresas públicas como a FNME, a Fábrica Nacional de Motores, enfim, investimentos públicos que o Getúlio Vargas fez para aumentar a autonomia brasileira, assim como ter criado a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que os bolsonaristas se esforçam em destruir todo dia, praticamente, isso aí é que é alvo de crítica deles. Ou seja, as coisas boas que o Vargas fez é que são alvo de crítica. As coisas ruins não são alvo de crítica. Né? Então, esses fatores todos diferenciam o Enéas do Bolsonaro. Mas, como eu disse, é muito complicado imaginar que o Enéas não mudaria de opinião se ele tivesse vivo até hoje. Mas, analisando tudo que ele escreveu, todas as ideias que ele manifestou ao longo da vida, seria muito surpreendente que ele viesse a apoiar o governo de Jair Bolsonaro. Ele seria provavelmente alguém da oposição. Não quer dizer que se juntaria a partidos de esquerda como o PT. Né, que é necessário dizer isso, que senão aparece algum retardado aqui dizendo que eu estou chamando o Enéas de comunista. Não, pelo contrário. Ele era de extrema-direita, mas ele era de extrema-direita nacionalista. Tanto é que eu me lembro muito bem, inclusive eu era jovem, que todo horário político do programa tinha que dar uma crítica ao PT. Né? Ele era anti-esquerda. Mas ser anti-esquerda não te obriga a ser uma pessoa entreguista, você ser lambiçola dos Estados Unidos, você defender privatização de serviço público, de empresas públicas. Não te obriga a nada disso. E é importante, porque hoje acaba que o debate está muito radicalizado e as pessoas não entendem que é necessário um meio termo em algumas situações e que também os serviços públicos eles são fundamentais não só para a soberania brasileira, mas para atender a maioria da população. Um país extremamente desigual como o Brasil, é fundamental que o Estado ofereça certos serviços, tenha monopólio sobre certas áreas, como energia, correios, né? A questão da água, do saneamento básico, a telefonia, que isso aí foi uma das primeiras autonomias perdidas, a questão das riquezas minerais também, que lá nos anos 90 o Fernando Henrique privatizou, e que é bom enfatizar, o Enéas foi crítico feroz dessas privatizações do Fernando Henrique. Então, com base nisso, eu diria que ele não seria um aliado do Bolsonaro. Mas, de novo, vou dizer, não tem como adivinhar isso. É só uma suposição com base nas ideias que ele defendia. As pessoas mudam, infelizmente, ao longo do tempo. Né? Tiveram aí várias pessoas que, ao longo do tempo, mudaram, que hoje, inclusive, apoiam o Bolsonaro, sendo que criticavam ele ao longo aí dos 30 anos que ele foi político e quase nada produziu. Então é isso, gente. Esse vídeo é mais para polemizar um pouquinho mesmo. Se você discorda, pode colocar nos comentários, desde que seja de forma respeitosa. Vim com palavrão, baixaria. Tem moderação, nem vai ser publicado o comentário. Se concorda, deixa aí também o elogio ou algum complemento. E também, se puder, compartilhe, curta e se inscreva no canal, já que o canal ele ainda é de pequeno porte e é necessário aí que ele cresça, né, para que cheguem mais pessoas. Afinal de contas, é assim que o YouTube funciona. Ele só indica o que repercute. Mas é isso aí, muito obrigado.